Fala Barato, o podcast do Nelson Santos. Olá, sejam bem-vindos ao Fala Barato. Este é o podcast aqui no meu canal Nelson Santos, locutor de rádio. Nesta emissão do podcast Fala Barato, não vamos falar de música, mas sim de cuidados a ter com a alimentação. Antes de vos apresentar a minha convidada, quero só lembrar para subscreverem este canal, ativem as notificações e, claro, deixem o vosso like. Aqui no Fala Barato podem ouvir a retransmissão das conversas que tenho habitualmente todas as sextas-feiras à noite em direto na Rádio Sem Fronteiras, que pode ser escutada em www.radiosemfronteiras.com. Nesta emissão vamos ouvir a conversa que tive com a Suzete Estrela. Ela é natural das Caldas da Rainha, é engenheira alimentar e tem dedicado a sua vida às questões dos cuidados a ter com a alimentação. Já partilhou experiências um pouco por todo o mundo e conhece realidades que vocês nem imaginam. Vale a pena ouvir esta conversa, que já foi para o ar no passado dia 18 de setembro. Fiquem para ouvir a Suzete Estrela no Fala Barato. Fala Barato, com Nelson Santos à conversa. Suzete Estrela, bem-vinda. Olá, Nelson. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite. Ela está aqui em direto através de FaceTime. Eu gosto sempre de explicar estas coisas às pessoas, porque hoje realmente as coisas presenciais parece que são cada vez menos, não é? Então... É maravilhoso, eu estava a pensar, a tecnologia é maravilhosa, porque posso dizer isto, eu estou sentada no meu sofá. Que maravilha. Maravilhosamente sentada e estamos aqui os dois à conversa. Olha, eu espero que te sintas confortável aqui na Rádio Sem Fronteiras, esta rádio online que está a receber-te com muito gosto, e eu sei que há muita gente curiosa com a nossa conversa de hoje. Oh, até eu. Até tu e eu também. Até eu estou curiosa. Primeiro quero-te agradecer o convite, porque, aliás, quando tu me ligaste a primeira vez, eu fiquei logo... Sabes que eu adoro rádio, não é? Nós já tínhamos conversado sobre isso. Por isso é que eu te convidei. Também. Eu adoro este lado da comunicação. E depois contigo, porque tu és um músico e és um entertainer. E eu adoro-te como pessoa. Então, claro que sim. Eu pedi para ela dizer estas coisas logo no início. Claro, sim, exatamente. Muito obrigado. É de coração. Eu sei que sim, até porque já nos conhecemos há muitos anos, e é muito fácil conversar contigo por isso mesmo, e também por saber um pouco da tua história de vida. Vamos aqui fazer o frente para trás, ou trás para a frente, não sei. Pronto, para já vamos relembrar que tu estás ligada à área da alimentação ou dos cuidados com a alimentação. Explica-me um bocadinho o que é que tu fazes, que é para depois irmos lá atrás, que eu gosto de saber o início de tudo. Então, neste momento aquilo que eu faço, na verdade, aquilo que eu estou a fazer neste momento é a educação do consumidor. Dentro daquilo que é o Sistema Mundial de Alimentação, que nós às vezes como consumidores não paramos para pensar sobre isto, existem vários pilares, que são os produtores, as pessoas que transportam os alimentos de um lado para o outro, depois as fábricas que fazem a transformação dos alimentos, e depois os restaurantes, os supermercados e por aí fora. E existe aqui um outro pilar que é a educação do consumidor, porque nós, enquanto consumidores, temos uma responsabilidade partilhada ao longo desta cadeia alimentar, que vai desde o prado até ao prato. Mas antes de chegar ao prato, ali depois do supermercado e até chegar ao nosso prato, a responsabilidade é nossa. Okay. Só que isto não é muito falado. Nós achamos que eu vou ao supermercado e venho para casa e a responsabilidade continua a ser do fornecedor. E então diz. Não quero, desculpa interromper o teu raciocínio. Não faz mal. Eu, às vezes tenho esse defeito. Não é Mas, um defeito. Portanto, a tua atividade está relacionada com isto. Exatamente, ou seja, eu educação do consumidor para estas coisas. Porque estavas a dizer, vamos andar então de agora para trás. E neste momento é que eu estou a fazer, eu deixei o corporate, ou seja, as empresas propriamente ditas, a consultoria às empresas a tempo inteiro, para me dedicar à educação do consumidor, porque achei que ao fim dos 8 anos a fazer consultoria para profissionais da área alimentar já chegava, e eu queria mesmo fazer um redirecionamento de carreira. E o que eu estou a fazer neste momento é isso. Neste momento é isso. Então agora vamos atrás. Ok, bora lá. Tu vens da aldeia, és uma menina que nasceu
na aldeia. Eu sou uma Miss Farming. Pois, a Miss Farming, como ela tem no Instagram e no Facebook também, na página. Como é que é? Miss Farming by Suzette Estrela. É? Exactly. Então, eu sou uma menina do campo. Lembras-te de uma aldeia perdida, não na beira, mas nas Caldas da Rainha, não é? Esta é nas Caldas da Rainha, exatamente. É uma aldeia muito pequenina que tem, na verdade, não sei dizer quantas pessoas tem neste momento, eles calhar vão me matar, mas não tem mais de 100 pessoas, ok? Quantas? Não deve ter mais de 100. Deve ter no máximo 150 pessoas, sim. Okay. É um casal, chama-se um casal, ok? Porque é mesmo muito pequenino. É um casal, exatamente, um casal. Exatamente. E foi lá que eu não nasci lá, nasci nas Caldas, no hospital, obviamente. Quer dizer, podia não ser muito óbvio, não é? Porque à velocidade, segundo conta a minha mãe, à velocidade que o meu pai estava para ir para o hospital, eu podia ter nascido em todo sítio, menos no hospital. Porque eu queria acabar de almoçar. Espetáculo. Muito bom. E então, foi lá que eu nasci, sou filha de agricultores. Portanto, esta parte da alimentação, na verdade, esteve em mim desde sempre, que eu não queria, ok? Eu queria ter nascido em Hollywood. Pois, há uma história, não é? Tu querias outro curso, sim, na altura. Eu queria outro... Olha, eu não gostava de ser filha de agricultores, eu não gostava do campo, eu não gostava... Porque era muito duro. E é muito duro, ok? E os meus pais, ou seja, eu podia ser uma menina do campo e ficar em casa a ver televisão e as pessoas, pronto, e os pais iam para o campo. Mas lá em casa não era assim. Portanto, nós ajudávamos os nossos pais, nós somos 3 irmãos, nós ajudávamos os nossos pais em tudo, porque nós tínhamos agropecuária, tínhamos agricultura e tínhamos pecuária. Então começávamos o dia com alimentar os animais e depois íamos para o campo e voltávamos ao final do dia e alimentávamos os animais, alimentávamos a nós, íamos para a cama e este era o ciclo. Obviamente que este era o ciclo até ao dia de hoje, por exemplo. Hoje começava as aulas, era o dia mais feliz da minha vida, porque começavam as minhas férias. Era assim que eu sentia. Já tenho ouvido essa história há mais miúdos que andam na escola. Aliás, eu tenho aqui um bem próximo. Diz exatamente o mesmo. Continua. É tão duro andar no campo, apanhar maçãs e pera rocha e pêssegos e morangos. E é tão duro que passares o verão a fazer isto e veres os teus colegas que chegam em setembro e fazemos aquelas redações de onde é que foste, não é? E toda a gente ia para o Algarve. E tu tinhas outra história para contar que não tinha nada a ver com a maioria dos teus colegas. Pronto, sim, a minha redação era outra, era fazer, era apanhar pêssegos desde as 6 da manhã até às 3 da tarde, ir para o mercado abastecedor de Coimbra. Era divertido no fundo, mas era muito duro. E ajudar os meus pais, era o que eu fazia durante o verão. Mas pronto, e depois no meio, obviamente, isto também foi bom, atenção, não era tudo mau. Na altura, como teenager e miúda, não gostava, como é óbvio, né? Eu queria era brincadeira. Claro. Eu queria era brincadeira e laurear a pevido, mas não me era permitido. Mas para ti não podia ser. Não, era o campo. E então, isto está muito no sangue, ou seja, eu sei o que é ser agricultor, eu sei as dificuldades que são, eu sei o que é depois, ou seja, aquela parte o desperdício, que eles chamam de desperdício alimentar, que na altura era reaproveitado, eu lembro-me de ir à Compal com o meu pai para ir entregar fruta que estava tocada. O tocado é que caiu no chão ou qualquer coisa do género e ficar nas filas dos caminhões todos da Compal cheios de fruta. Portanto, lembro-me deste percurso todo, até que havia sempre uma lição lá em casa. Este é o caminho que vos espera se vocês não passarem de ano. Portanto, a vidinha é vossa. Ora bem, ou fazes-te à vida ou então vais andar aqui na vida que não gostas. Exatamente, havia uma coisa que eu sabia que não queria. Era trabalhar na agricultura. Isso eu sabia que não queria. Tudo o que viesse já era proveito, já estava muito melhor do que aquilo. Exato. Mas essa experiência deu-te se calhar algum conhecimento para aquilo que fazes agora, não é? Deu-me tudo. Deu-me tudo. Olha, deu-me tudo. Eu vou-te contar. Na altura eu não gostava, hoje olho para trás e percebo que foi muito duro. Se calhar não era preciso ter sido tão duro, mas deu-me, como se diz na gíria, um arcabouço que eu sei que a maioria dos meus colegas de profissão não o tinha à data de entrada no concurso. Isso, e que eu não sei se ainda hoje o têm, ok? E não tem a ver com me gabar, não tem a ver comigo, tem a ver com quem trabalha e quem chega a um curso universitário ou ao primeiro trabalho depois de um curso e nunca trabalhou na vida.
São realidades diferentes. Olha, diferentes. Eu lembro quando comecei o curso, e isto pode servir até para quem eventualmente esteja a ouvir e esteja a entrar agora na universidade. Eu lembro quando comecei o curso, eu acabei o meu curso há 18 anos. Portanto, comecei o curso há 23. E as pessoas perguntavam, o que é isso de engenharia alimentar? Pois. Isso é para cozinhar? Isso é para ser cozinheira? Exato. Pois é. É uma pergunta óbvia, mas que tem outro sentido, né? Outra direção. Sim, o cozinheiro faz a comida na hora, não é? O engenheiro alimentar produz-te um alimento que vai ser decidido se vai ser embalado, refrigerado, congelado, à temperatura ambiente, se vai ter 5 dias de validade ou se vai ter 5 anos de validade. Exato. O engenheiro alimentar é a pessoa que determina isto. Acima de tudo, para que chegue o alimento em condições ao cozinheiro, sim, não é? Exatamente. Para depois ser consumido nas melhores condições. Vamos pegar aqui no exemplo do tomate, porque as pessoas às vezes perdem-se um bocadinho o que é uma função. O engenheiro agrícola produz o tomate, ajuda na produção do tomate e faz com que ele seja o mais carnudo possível, nutritivo, tem cor, apelativo, blá blá blá, e mantém a questão nutricional. A partir do momento em que ele entra em fábrica, é da responsabilidade do engenheiro alimentar e de todos os seus colegas. E isto significa que eu tenho que me preocupar em manter a qualidade nutricional o melhor possível, sendo que eu sei que ao transformá-lo eu vou perder algumas dessas qualidades, ok? E vou embalá-lo. E vou embalá-lo em Tetra Pak, ou vou embalá-lo refrigerado, ou vou embalá-lo congelado, ou vou embalá-lo em enlatado e tem 5 anos de validade, ok? Portanto, eu vou determinar isto e todo o processo para isso. E depois o cozinheiro vai abrir a lata e vai usar aquilo e vai fazer a sua tomatada, por exemplo. Portanto, são personagens diferentes dentro deste processo. Não era a mesma coisa. E as pessoas perguntavam, vais fazer o quê? E eu também questionava, pois também não sei, olha, na verdade eu ia para a enfermagem, mas vim aqui parar. Tu eras para seguir a enfermagem, não era? Era, mas também é uma história curiosa, porque como eu disse, eu ajudava o meu pai, pronto, nós éramos 3, mas o meu pai escolhia-me a mim para a enfermeira dele e para a veterinária lá da pecuária. Pois tu assististe assim a coisas complicadas, sim, não é? Eu já te ouvi falar sobre isso e sabia, não é? Sim, eu era assistente de veterinário, porque na altura não havia, há 20 e tal anos, 30, não, sim, porque eu já estou a ficar idosa. Ui, o que é que eu havia de dizer agora? Estou a ficar idosa, mas formosa, ok? Ok, está certo. Inventei agora só para rimar. Mas, ou seja, o veterinário era uma personagem muito rara e muito cara na altura. E então as pessoas tinham que se desenvencilhar. Sim, e quando os animais ficavam doentes lá em casa, era eu que assistia ao meu pai. E eu lembro, desde miúda, mas desde fazer operações a sangue frio, coisas assim do género. E eu estava para aquilo, para mim estava tudo bem. A minha mãe, por exemplo, não gostava lá muito a Suzete ia, ok? Eu ia sempre, eu era a companheira do meu pai nessas coisas. Só que no verão em que eu me candidatei à universidade, não sei, e ainda hoje não consigo explicar, deixei de conseguir ver sangue. E não conseguia ver sangue e comecei a tremer cada vez que via sangue. E eu assim, mas como é que isto não pode ser? Então, mas eu tenho 18 anos disto, ando aqui no campo, sempre andei com os animais e com sangue. Na altura fazia-se a matança do porco em casa e tudo mais. Como é que eu agora de repente, exato. Eu que me candidatei à enfermagem, então como é que isto... Não, há aqui qualquer coisa que não está bem, não é? Exatamente. E o universo é sábio. Eu não entrei para a enfermagem por uma questão de 2 décimas. A minha última e única opção era engenharia alimentar em Faro e foi lá que eu fui parar e graças a Deus que assim foi. Ora, muito bem. Então, olha, vamos fazer o seguinte. Lá estou eu a interromper-te porque sabes que há aqui um atrasozinho. Quando tu acabas a conversa, isto parece as reportagens na televisão, já tenho dito isto mais vezes aos outros convidados. E então eu penso que tu acabaste, mas tu ainda vais dizer qualquer coisa, porque entretanto eu quando eu falo, tu vais-me ouvir depois. E então de vez em quando chocamos aqui um bocadinho. As pessoas vão pensar, ele está sempre a interrompê-la, não a deixa falar, é um chato. Não, não é bem isso. Não é bem isso. Mas dizia eu, se calhar íamos ouvir uma musiquinha. O que é que tu achas? Não achas nada, porque entretanto a Suzete desapareceu-me, fugiu-me aqui do mapa. Mas nós vamos ouvir uma música e tenho aqui uma série de músicas que a Suzete me indicou, como sendo músicas que fizeram parte da sua vida, e eu escolhi precisamente
os sonhos de menino do Tony Carreira, porque eu acho que tem tudo a ver. Portanto, vamos ficar com os sonhos do menino e vou já tentar retomar o contacto com a nossa Suzete Estrela, a convidada desta noite, que tem muita coisa para contar e para nos ensinar no que diz respeito aos cuidados a ter com os alimentos que levamos para casa e que consumimos. Vamos lá então. Devido a questões relacionadas com os direitos de autor, não é possível transmitir música neste podcast. Para ouvir as músicas, pode sempre procurá-las na internet. RSF Rádio Sem Fronteiras. E é verdade, estamos de volta. Já recuperamos a Suzete. Estás aí? Está, sim, senhor. Estou bem recuperadinha. Isto hoje é um bocadinho complicado, o tempo também não está a ajudar muito. Há mau tempo um pouco por todo o país e a nossa zona está a ser um bocadinho afetada aqui com umas ventanias e as internets também tremem, não é? Eu, por acaso, hoje reparei que havia um vendaval enorme por aqui, portanto é natural que esteja a acontecer, sim. E há sempre aquele perigo de ficarmos sem luz também, que é uma coisa muito desagradável. Bom. Olha, não tinha pensado nessa. Pode acontecer. Mas estamos cá e ficámos naquele ponto em que foste para o curso que não esperavas, não é? E que era o curso que eu queria. O universo é sempre muito sábio. Eu queria uma coisa, mas eu não sabia bem o que eu queria. Eu achava que queria enfermagem, porque todos os meus amigos iam para a enfermagem, e eu hoje sei que seria uma enfermeira muito infeliz. Então, achas? Seria sim, ainda mais agora nos tempos de Covid, não é? Se calhar. Mas sim, agora havia razões para isso. Eu sou uma engenheira muito feliz, eu sou uma profissional alimentar muito feliz. Hoje sei que a minha missão de vida é ajudar pessoas. Sempre senti um bocadinho isso, sempre fiz um pouco disso, mas é ligado à alimentação e não propriamente já quando elas chegam ao hospital e já estão doentes. Ou seja, é mais ligado à prevenção. Exato. Mas olha, o curso que tiraste ainda foram uns aninhos, não é? 5 anos. 5 anos. É um curso intensivo, porque é puxado, ao contrário do que as pessoas possam pensar, engenharia alimentar, o que custa é engenharia eletrotécnica ou eletrónica ou aeroespacial. Obviamente que é mais puxado, mas uma engenharia tem, aquele primeiro ano nós temos todas as análises matemáticas, as álgebras, aquelas coisas todas horríveis, que temos que passar, e depois começamos com as microbiologias. A microbiologia alimentar, eu posso dizer que na primeira semana eu não conseguia comer. Porque nós olhamos para os alimentos, ou seja, imagina aquilo que as pessoas, aquele pânico que as pessoas sentiram agora da Covid, em que, então, mas eu afinal posso tocar em quê? Posso comer o quê? Posso respirar o quê? Nós sentimos isso na primeira semana de microbiologia, porque metem-nos um microscópio à frente e nós vimos efetivamente os micróbios a mexer, ok? Ui. E então eu lembro-me que ia para casa e pensava, então, mas isto está... Ou seja, ficas com aquela visão, não é? Aquela memória fotográfica. E agora vou comer o quê? Vou tocar em quê? Mas depois aquilo, passado uma semana, passa, não é? Como... Exatamente. Mas voltamos ao normal. O impacto inicial deve ter sido assim uma coisa... Foi o impacto. Eu tive muita dificuldade de me adaptar ao Algarve. Pois tu estiveste no Algarve, exato. Sim, tive muita dificuldade a adaptar-me ao calor do Algarve. Tive de tomar penicilina. Descobri nessa altura que era alérgico ao calor. Que era uma coisa que... Quem é alérgico ao calor? Só tu! Há várias pessoas, é o sol, há várias pessoas que são alérgicas ao sol e pelos vistos, eu ignorei na altura, levei as penicilinas que tinha que levar, depois mais tarde voltaram-me a dizer que eu era alérgica e agora há pouco tempo no Dubai voltei a ter um episódio muito feio e a senhora voltou-me a dizer que eu sou alérgica, uma mulher do campo! Pois é... Como é que eu sou alérgica? Agora eu percebo porque é que eu não gostava de ir apanhar pêssegos. Agora eu entendo. Mas olha, tu acabaste o curso e o que é que aconteceu a seguir? Tu foste fazer o quê? Olha, acabei o curso de engenharia alimentar, 5 anos. Já lá vamos ao Dubai, porque agora ouviram-de falar no Dubai. Vocês sim. nem imaginam que esta mulher já correu. As pronto, as voltas que esta mulher já deu. Então, saí de Faro. O meu pai nessa altura já estava doente de cancro, muito doente. Sim, é verdade. Cancro do cólon. E foi nessa altura que eu comecei a questionar um bocadinho tudo, a vida, o sentido da vida, a parte alimentar, de que forma é que eu podia ajudar. Portanto, havia ali uma série de questões que
que eu tinha 24 anos nesta altura, portanto era novinha também, mas já muito preparada para o cenário que aí vinha. Pronto, depois fui contratada por uma empresa do Porto, que hoje é uma multinacional, e fui fazer auditorias. Estive um mês no Porto a visitar matadores às 4h30 da manhã, e às 9 da manhã estava em tudo quanto era Continente e Jumbos e os grandes hipermercados. E isso era para confirmar... Sim, ou seja, nos matadores nós fazemos aquilo que ainda se chama avaliação de carcaças. As pessoas não sabem, mas quando o matador começa a trabalhar de manhã, depois existe todos os dias um controle de qualidade. Nem todas as carcaças são controladas, porque nós, para fazermos o controle de carcaça, temos que tirar, por exemplo, um bocadinho de carne na coxa, por exemplo, de um porco, ok? E quando eu tiro um bocadinho com um bisturi, um bocadinho dessa carne, aquilo já não vai para presunto, que significa que aquela carcaça perde valor comercial. E então nem todas as carcaças podem ser destruídas para avaliação microbiológica, como é óbvio. Então, alguma coisa tem que ir para o mercado, não chegavas lá e destruías tudo, não é? Não podia exatamente, as coisas são por amostragem, e depois às 9 da manhã começava a fazer as minhas auditorias num hipermercado, vamos imaginar um Continente, e começava na secção de peixaria e acabava na mercearia. E isto é ver tudo quanto é questões de higiene, validades, condições de conservação, tudo o que as pessoas possam imaginar. Agora, a pergunta que se impõe: havia muita coisa mal? Havia muita coisa mal? Que tipo de coisas é que encontraste assim que... Pronto, que nós, o comum ouvinte, né, o consumidor vulgar, consiga compreender, não é? Porque às vezes estas coisas das fiscalizações, aos olhos de quem está de fora, também são esquisitos, reparam em tudo e não sei o quê. Com certeza que já ouviste isto, não é? Sim, claro. Mas explica-nos um pouco do que é que... Pronto, o processo e imagino algumas situações complicadas que tenhas vivido, não é? Com essas coisas. Vivi várias situações. Há duas que eu me recordo muito porque fui ameaçada. E essas obviamente ficam comigo. Claro. Os supermercados e os hipermercados, os grandes grupos têm as suas empresas de controle de qualidade, a sua equipa de controle de qualidade. Mas mesmo assim, eles querem ter uma equipa externa. Porque, convém, não é? Convém. Exatamente, porque os nossos olhos nunca veem tudo. E sabes aquele síndrome da proximidade? Quando eu passo todos os dias por uma mangueira que está no meio do caminho, há um certo dia em que eu deixo de ver a mangueira e ela continua lá. Pronto, o mesmo acontece. Pronto, o mesmo, não é? Para dar um exemplo muito simples. Sim, o mesmo acontece com a prata da casa. Então, mesmo que eu tenha os meus auditores, eu vou querer que venha alguém de fora, porque quando as pessoas vêm de fora, elas reparam em coisas que as pessoas da casa não reparam. Pronto. Exato. E é por essa razão que são feitas, ou seja, os continentes da vida contratavam empresas como aquela onde eu trabalhava para que nós fôssemos lá e fôssemos os terceiros olhos, não é? Tipo, olha, é uma terceira parte a olhar para a coisa. Digamos que era um olhar independente, um bocadinho mais independente de tudo, não é? Para minimizar as multas da ASAI, porque mesmo assim a equipa está lá e vê, eu vou lá e vejo, existe um checklist para cumprir, não significa que no dia seguinte a ASAI entre e não haja alguma coisa já em incumprimento, porque pode acontecer. E isto pode ser uma falta de validade, uma temperatura que não está correta, pronto, coisas do género. Duas situações que me aconteceram. Uma muito grave que as pessoas em casa, tipo, ou no carro, quem nos esteja a ouvir, que vão entender. Quando nós vamos a um supermercado comprar carne picada para fazer bolonhesa, existe uma legislação muito específica. A carne não deve estar mais do que 2 horas exposta e a temperatura deve ser a 2 graus, não deve estar muito acima dos 2 graus. Quando eu, como consumidora, vou ao supermercado, entro agora, eu sei lá se aquilo está lá 2 horas ou lá 5, não sei. Não é? Pronto. Pois é verdade. Ok, então uma vez entrei num supermercado, não foi um hiper, foi um super, uma cadeia conhecida. Sim, não precisas dizer nomes, nem vale a pena então. Obviamente, que tem várias franchisados, e entrei e obviamente que fui logo à carne picada, porque eu também sei onde é que tenho que ir, quais são os pontos fracos do sistema. Exato. Sim, e então pedi para trazer um pouco de carne picada para levar para o laboratório. E o dono desse supermercado chega muito aflito, percebeu logo que a engenheira ia tirar aquilo, e disse, não, eu vou ali picar para levar para o laboratório. Eu disse, não vai não. Isto não fazia sentido, não é? Tu tinhas de levar aquela que estava ali exposta naquele momento, não é? Como é óbvio. Para poderes autenticar a situação, não é?
como é óbvio, ele disse, não, quem paga a análise sou eu, portanto a senhora vai levar aquilo que eu mando. Assim, lamento, mas a engenheira aqui sou eu, portanto quem decide o que eu vou levar sou eu que mando. E pronto, e obviamente que iniciou-se ali uma pequena chatice. O senhor disse que ia chamar a polícia, eu disse, esteja à vontade para chamar quem quiser, pode ir chamar o Papa, mas eu não saio daqui sem aquele bocadinho de carne picada, porque se aquilo não serve para levar para o laboratório, também não serve para ser vendido, portanto se está aqui à venda, vai para o laboratório. É isso mesmo, então mas porquê é que não servia para o laboratório, não é? O homem já sabia que alguma coisa de errado estava ali, não é? Porque ele sabia que aquilo estava exposto há mais tempo do que aquilo que devia, não estava à temperatura correta. Eu sabia, eu enviei aquilo para o laboratório e no mesmo minuto enviei um e-mail para a minha chefia a dizer, olha, vocês façam o que quiser, demitam-me, façam o que vocês quiserem, eu estou a fazer o meu trabalho. E portanto saí dali a pensar, vou ser despedida, portanto provavelmente amanhã vou apanhar maçãs. Mas, já estavas aflita, lá vou para a agricultura outra vez. Mas antes voltar para a agricultura do que perder a minha idoneidade. E eram os meus valores. Isso era, custa quem custar. E a verdade é que o senhor estrabuchou, mas eu como não tenho medo de barba rija, e ele estrabuchou, mas eu fiz o meu trabalho e fiz bem feito. E a verdade é que ele depois levou uma sanção porque não poderia ter aquilo. Porque o meu trabalho não é ser só pago ao final do mês. Eu sinto-me como que uma militante da segurança alimentar, porque isto é saúde pública, ok? Qual é o problema? Sem dúvida. Pronto, qual é o problema de uma carne picada estar lá há mais tempo? Uma carne picada, se depois estiver lá há mais tempo e não for bem passada em casa, aquilo pode dar origem a uma diarreia hemorrágica e, em última instância, a pessoa pode ter que ficar, como o meu pai ficou, que é com um saco para fazer as suas necessidades. Porque o intestino pode, efetivamente, aquela bactéria ter capacidade de comer, entre aspas, um bocadinho do intestino e depois aquilo tem que ser cortado e tem que ser unido, ok? Ou seja, é um processo muito complexo e as pessoas não têm noção disto. As pessoas não têm noção. Mas é normal que não tenham, mas é importante haver estas pessoas como tu para sensibilizar e explicar-nos um bocadinho aquilo que nos passa ao lado, que é normal, não é? Olha, nós estamos numa rádio sem fronteiras e eu sei que há pessoas em França a ouvir-nos. Mas há mesmo. Pronto, há meia dúzia de semanas, em França, foram apreendidas toneladas de queijo fresco, de queijo brie, aquele queijo que não é pasteurizado, queijo pasta mole, porque estava contaminado com uma bactéria que pode provocar insuficiência renal às crianças e que provocou. Exato. Quem é que quer ter um filho em casa que comeu um queijo e que a seguir ficou com insuficiência renal? Sim, ninguém. Isso deixa-me a pensar numa coisa que é quando às vezes ouvimos falar, olha, não sei quem ficou doente de repente, não sei. Estas coisas às vezes surgem destes pequenos pormenores que nos passam ao lado, não é? Sim, exatamente. Eu ontem fiz um post sobre sushi. O sushi, as grávidas não devem comer sushi. Porquê? Algumas acham que é por causa da toxoplasmose, mas não é, porque isso é um parasita. Elas não devem comer sushi por causa de uma bactéria que pode demorar 70 dias a revelar os sintomas. Tu lembras do que é que comeste há 2 meses? Se calhar nem ontem. Pois aí é que é. É esta a importância da segurança alimentar, que é o parente pobre da alimentação. As pessoas não olham muito bem. Os meus colegas engenheiros alimentar, eu nunca tive falta de trabalho, graças a Deus. Mas também acho que é por causa desta... Eu fazia o que tinha que ser feito com os meus valores, obviamente, mas se tivesse que ir para uma caixa de supermercado eu ia. Eu nunca tive nenhum problema com isso, nem nunca tive medo de não ter trabalho. Portanto, sempre eu arranjava as soluções e a verdade é que sempre tive pessoas a perguntar e a pedirem para trabalhar com elas. Portanto, nunca foi. Mas eu tenho colegas da minha área que ganham 500, 600 euros, hoje é os 600, que é o ordenado mínimo, 600 e qualquer coisa. E têm 10, 15 anos de casa. E trabalham no duro, 12, 14 horas numa fábrica. E isto é saúde pública. E as pessoas não lhes dão o devido valor. Porquê? Porque estão fechados numa fábrica. Mas no dia em que ficarem sentados, durante 3 dias, sentados numa sanita, ou forem para o hospital e lá ficarem internados 15 dias por comeram qualquer coisa contaminada, vão dar valor a essa pessoa. É verdade. Só quando passa mesmo por nós é que nós valorizamos. Olha, Suzete, uma musiquinha. Escolhe uma musiquinha. O que é que tu queres
que eu não sei, tenho agora a ver com esta. Tenho aquilo tudo que tu me pediste. Está aqui tudo alinhadinho. Ai, não sei. Já nem te lembras, não é? Já nem me lembro. Opa, não sei. vocês nem imaginam as músicas que a Suzete escolheu. É que isto vai desde do Zé Malhoa à Edith Piaf, por exemplo. Mas eu sou isso. Só para terem uma ideia, não é? Tu sabes que eu sou E capaz de os estar a Sonhos de dançar. Menino também foi uma escolha da Suzete. Tu sabes que eu sou capaz de estar-te a ouvir tocar num arraial e a cheirar a frango assado. Tão bom. E tão bom. E depois estar no primeiro dia do ano a ouvir ópera na Ópera de Viena. Ui, maravilha. Não, mas essa versatilidade é ótima. É ótima. Eu também defendo isso. Conhecermos um bocadinho toda a música. Não há aqueles rótulos, né, que a malta põe agora e sempre pôs, não é? Sim. Se é música pimba, se é música de não sei o quê. Mas toda a música é boa em cada situação, em cada estado de espírito que nós temos, né? Há dias que nos apetece ouvir uma coisa e outra, mas tens aí alguma destas que queiras para desanuviar um bocadinho a conversa? Olha, as pessoas estão a adormecer, né? Ok. Sei lá, tens Ney Mato Grosso, não tens? Então vamos lá, que eu adoro. Ney Mato Grosso, esta mulher. Bandoleiro. Eu tenho aqui o Ney Mato Grosso, vamos ouvir o Bandoleiro, que é assim um clássico. Quem conhece Ney Mato Grosso vai reconhecer esta música assim logo à partida. Vamos ouvir então o Bandoleiro e já voltamos a falar com a nossa estrela da noite. Devido a questões relacionadas com os direitos de autor, não é possível transmitir música neste podcast. Para ouvir as músicas, pode sempre procurá-las na internet. Fantástico! Já não ouvia este som, eu sei lá há quantos anos. Grande escolha, Suzete, é verdade. Há muitos anos que não ouvia isto. Eu acho este som assim, eu fico assim... Tipo a pairar, a olhar, adoro de manhã ou assim mais ao final do dia estar a beber o meu chá antes de ir para a cama e ouvir esta música. É maravilhoso. Não, é realmente um som diferente. E fez parte da tua vida então, esta música? Olha, também fez. Claro. Olha, fez parte e na verdade ela chegou até a mim novamente há aí 2 semanas, sensivelmente, num jantar maravilhoso. Mesmo, num jantar fantástico, com pessoas fantásticas e eu lembrei-me, assim, vou enviar esta ao Nelson, porque é maravilhosa e esta hora da noite é maravilhosa. É simplesmente fantástico. Sim, é assim um som, eu já nem me lembrava bem do tema, depois até estive a ouvir com atenção, não foi agora, mas já ouvi há pouco. Sim. Realmente isto tinha uma sonoridade incrível para a época, não é? Porque eu não é sei, brutal. Eu não sei de que ano será esta música, mas é. Olha, muito por acaso antiga. Também não sei. Podemos ir ao teu Google. Não sei se será não sei se será de 80, se não será de 70. Sei lá, isto é muito antigo. Mas 80 é seguramente. Olha que não sei, por acaso nem pesquisei, nem fui ver, é porque a sonoridade é simplesmente maravilhosa e ele é maravilhoso. Muito bem, muito bem. Bom, íamos nós então nas auditorias, naquelas situações chatas que depois podem originar doenças inesperadas e cá está a Suzete a prevenir-nos para essas coisas, não é? Sim, ou seja, eu e os meus colegas como eu, obviamente que há uma frase que eu nunca me esqueci quando lancei o meu livro, Nelson. Houve um colega meu, engenheiro alimentar, que no dia em que eu lancei o livro me enviou uma mensagem a dizer, no dia em que ele acabou de ler o livro, ele disse: Suzete, li o seu livro e como colega de profissão tenho a dizer que vou comunicar hoje a minha rescisão à empresa. Aquilo que eu prometi, isto marcou-me imenso, o seu livro relembrou-me daquilo que seriam os meus valores enquanto engenheiro alimentar, cujos interesses financeiros das empresas me fizeram esquecer e que eu me sinto envergonhado e, como tal, vou apresentar a minha rescisão e vou dedicar-me a uma outra área de negócio. Olha, eu achei... E isso aconteceu? Isso aconteceu. Ele depois, mais tarde, disse-me que, efetivamente, ele já tinha um negócio part-time e ele depois dedicou-se e disse, depois de ler o livro, eu recordei-me quais são os nossos valores e a verdade é que... Eu vou-te dar um exemplo muito simples. Uma vez chegaram ao pé de mim e alguém me disse: Suzete, eu preciso que me assines, nenhum produto sai para a rua sem ser assinada uma ficha técnica, ter um rótulo que é validado, existe legislação para isso e tudo mais. E existe alguém responsável por esse produto, como é óbvio, não é? E às vezes o empresário não tem a mínima noção da legislação e contrata um engenheiro alimentar. E alguém veio ter comigo
alguém que andava montado num bom carro e diz-me: eu não tenho dinheiro para essas coisas e para esses custos todos do laboratório. E quer isto. E eu assim: então, mas se não tem dinheiro para os custos do laboratório e tem dinheiro para um carro bom, já não estamos a começar bem a nossa conversa. E ele: não, eu quero que a Suzete me assine a ficha técnica deste produto, isto tem 9 meses de validade, mas eu quero que assine já. Eu só disse: se isso tem 9 meses de validade, eu vou precisar mais ou menos de 9 meses de 9 meses de tempo, não é? Para comprovar que o produto tem... Há outras formas de lá chegar. E são mais custosas, mas eu naquele caso, como não confiava muito no processo, aquilo era um produto alimentar, ele queria dar 9 meses de validade, eu queria esperar pelo menos os 9 meses para ver se chegava ao final, fazia um teste final no laboratório e concluía: está tudo bem, ninguém vai morrer nem apanhar diarreias com isto. Ou seja, esse produto poderia ir para o mercado, mas tinha que se comprovar se ele realmente aguentava os 9 meses, não é? Exatamente. Mas como o senhor queria fechar o contrato rapidamente, antes dos 9 meses, quis-me obrigar, ou seja, tentou-me coagir, no sentido de eu assinar. E eu disse que não assinava, e mais uma vez, não assinei. Eu nunca fui... eu sei que sou conhecida por ser tramada. Tramada no sentido de... eu sou muito exigente. Mesmo, ok? Eu ensino muito, eu partilho muita informação e ensino de vontade mesmo de ajudar. Eu costumo dizer que se eu ganhasse 1% de todas as pessoas a quem eu já arranjei trabalho nesta área, eu não precisava trabalhar. Exato. E isto é genuíno. Acredito. Eu não precisava de trabalhar. Porque eu já arranjei trabalho para muita gente, ajudei imensa gente, ensinei imensa gente, eu adoro partilhar conhecimento. Eu sempre fiz isto na minha vida. E não é dar e partilhar com medo que aquela pessoa me ocupe o cargo. Porque quando eu estou a partilhar aquilo, eu já tenho outra coisa na minha cabeça. Exato. E, portanto, eu queria sempre muito bem e eu zelei sempre muito pelo bem também do consumidor. E era uma missão minha, e é uma missão minha. Não era pelo meu salário ao final do mês, de todo. Era mesmo um sentido de missão. E, obviamente, que aconteceram este tipo de coisas. Só que há colegas meus que têm ordenados baixos, que estão presos num trabalho, e às vezes vão ter que se calhar fechar e isto acontece. É tentador, digamos assim, será? É mais ameaçador. Pois, exatamente. Sim, Exato. Sim. Mas olha, vamos deixar a tua experiência internacional para a segunda hora, porque eu sei que quando começares a falar nisso vai ser assim, vai haver muita coisa para contar. E isto parece que não, mas já são quase 23 horas, mas ainda temos um bocadinho. Mas estavas a contar esta história e eu lembrei-me aqui de uma questão. E pegando então na tal experiência internacional, essa coisa de tentarem dar a volta para coisa e tal, para passar por cima disto, isso é tipicamente português ou isso acontece no mundo inteiro? É mundial. A fraude alimentar é um cancro mundial. As fraudes não são só alimentares, não é? Infelizmente. Não é? Pois. Não, mas tu estavas a contar a história, estava quase para dizer tipicamente português, mas não, porque eu acredito que não seja só. Nós é que temos logo aquela coisa de mandar o que é nosso abaixo, os portugueses são sempre a mesma coisa, olha o que estavam a tentar fazer e tal, mas isso acaba por acontecer em todo lado, não é? Não é só aqui. É em todo lado. Quanto mais rentável for o produto, ou mais fácil puder ser adulterado, maior é a tentação para a ganância, ok? Portanto, a fraude alimentar é proporcionalmente igual à ganância de quem gera aquela empresa ou aquele produto. E no fim disto tudo, quem é que se trama? Quem fica tramado é o consumidor. É o mexilhão, como sempre. É o mexilhão, mas neste caso aqui é o consumidor. Como sempre, ok? É uma coisa que dá pano para mangas, não é? Isto dá para horas este tipo de assuntos. Mas se o consumidor for educado, ele sabe detectar mais sinais. É difícil, mas se tu estiveres educado no assunto, é mais difícil darem-te a volta. Não é? Pois, exato. O que acontece é que as pessoas dedicam mais tempo a tentar entender a vida da Rita Pereira e da Cristina Ferreira do que dedicam a tentar aprender sobre os alimentos que levam à boquinha. Ora bem. Aí é que está. Esta é uma das... Se eu dedicar mais tempo a preocupar-me sobre a minha alimentação do que a aprender sobre a vida dos outros, eu vou ser mais saudável e muito mais esperta e astuta quando vou ao supermercado. E agora,
Mas não quer dizer que não pensamos nisto, não é? Mas é de facto uma realidade, é mesmo. E quanto melhor eu comer, menos eu vou precisar, quando eu digo melhor não é em quantidade, é mesmo em qualidade. Menos eu vou precisar dos médicos, menos eu vou precisar de dedicar a minha saúde. Porque nós hoje em dia, na mesma maneira que a maioria das pessoas hoje anda de relacionamento em relacionamento e achamos que o outro tem a função de me fazer feliz. É como se eu estivesse a dedicar a minha felicidade ao outro. E isso não funciona assim. E da mesma maneira que eu não posso dedicar a minha saúde ao nutricionista ou ao médico. Sou eu que tenho que tomar conta dela. De médico Exato. E louco, todos temos um pouco. É verdade. Então, olha, estamos mesmo a chegar ao fim desta hora. Ainda há tempo aqui para mais uma musiquinha. Tens ideia de alguma? Ou isto manda-se aqui para o ar? Não sei. Mandas para o ar qualquer coisa que tenhas aí, não sei. Apetece-te o quê? Bananas? Mamma Mia? Não sei. Tenho aqui o José Cid, como um macaco gosta de banana. De banana. Outra que também já não ouvi há muito tempo. Tu realmente vieste-me trazer umas músicas que eu já não ouvia há imenso tempo. Então vamos ouvir. Adoro o José Cid. Adoro. Acho que ele faz um show. É o entertainer daqueles mesmo. Olha o que inventei agora. Um show espantástico. Espantástico. Epá, mas isso pode ser um show que espanta as pessoas. Já viste? Não, é espetacular e é fantástico. É isso tudo. Então, olha, vamos recordar este Como o Macaco Gosta de Banana, do José Cid, para fechar esta nossa primeira hora. Aí está ele. Já voltamos depois das 23 e há muito para falar com a Suzete Estrela. Devido a questões relacionadas com os direitos de autor, não é possível transmitir música neste podcast. Para ouvir as músicas, pode sempre procurá-las na internet. RSF Rádio Sem Fronteiras, a sua companhia todos os dias. Música ao seu ritmo. Hoje não temos música ao seu ritmo, mas temos conversa e eu acho que a conversa está a ter um bom ritmo. O que é que dizes, Suzete? Está ótimo, tá, não Nelson. Tá. Olha, então eu acho que o bandoleiro, eu estava aqui a pesquisar, eu acho que é o meu ano de nascimento, 1978, curiosamente. Pois, eu bem parecia que isso ia cair nos 70s. Opa, não é maravilhoso? As coisas boas vêm dos anos 70. Pois, um vintage. É para aí. Os anos 70 foram uma boa produção, foi uma boa colheita, não é? Também é uma colheita do melhor. Também concordo. Mas o meu 70 é um bocadinho mais lá para baixo. Está bem. É melhor não irmos por aí. Olha, antes que eu me esqueça, eu fui agora buscar aqui as mensagens, que eu hoje até nem falei, que as pessoas podem mandar mensagens para a minha página, o Nelson Santos Locutor de Rádio, Nelson Santos Locutor de Rádio, é ir ao Facebook, adicionem, deixem lá o vosso like e podem dizer qualquer coisa. O pessoal hoje está muito tímido, está tudo a ouvir-nos falar, ninguém quer dizer nada. Sabes que nesta rádio está tudo mais habituado a dedicar músicas uns aos outros do que a ouvir conversas, e eu achei que devia de fazer um bocadinho diferente. E por isso é que estou sempre a tentar ter aqui alguém à sexta-feira para fugir um bocadinho à monotonia habitual da estação. E eu ia dizer, exatamente, tinha aqui uma mensagem de uma colega nossa, locutora aqui da rádio, que é do Funchal, que faz emissões na Madeira. Ela chama-se Ana Luísa e manda-te um beijinho enorme. Um beijinho para ela também. E fartou-se de rir daquela história quando tu disseste que não achavas muita piada a agricultura. Andar lá na terra e tal. Ela deixou aqui uns comentários e agora, enquanto estava a dar a música, é que fui buscar isso. Um beijinho para a Ana Luísa. O Funchal é bem mais agradável do que andar na terra a apanhar. Pois é. O Funchal é muito bonito. Pronto, eu sou um grande chato, mas vou falar outra vez do bolo do caco. É complicado. Diz-me lá, o bolo do caco é seguro? Já agora esclarece-me. Eu acho, é um bolo, por acaso é seguro, é cozinhado, portanto à partida é seguro. Se não passar por cima de nenhum bife cru, é um bolo seguro. Exato. Ou seja, há uma diferença entre um alimento ser seguro e um alimento ser saudável. Para ele ser saudável, tem de ser seguro. E pode ser seguro e não ser saudável. Vou explicar melhor. Estou todo baralhado já. Exatamente. Então, vou dar um exemplo muito simples. Uma alface. Assim, à primeira vista, toda a gente acha que é saudável. E é. Ela é saudável se não estiver contaminada, nem com pesticidas, nem com bicharada. Se ela estiver contaminada em primeira instância, ou seja, ela já não é segura, eu não a posso considerar saudável.
porque não é? Ou seja, eu não posso comer um alimento que está contaminado, portanto eu não vou ter o benefício nutricional desse alimento. Por isso é que primeiro tem que ser seguro e só depois é que eu vou decidir se é saudável ou não, mas seguro tem que ser. Primeira coisa a ter logo em conta, não é? Ou seja, quando eu vou a um supermercado, todos aqueles alimentos, independentemente do preço, são seguros. Ou seja, o objetivo é não meter ninguém dentro do hospital nem em cima de uma sanita, ok? Ora nem mais. Olha, mas agora, se são saudáveis ou não queres é terminar? outra coisa. Termina lá. Não, estava só a dizer, se são saudáveis ou não, aí já são contas de outro rosário. Exato. Então, olha, como eu te disse, eu queria falar um bocadinho, porque eu sou muito curioso por isto, e eu já falei isto contigo em privado, mas gostava que me contasses a mim, novamente, e aos nossos ouvintes, a tua experiência de ir à aventura lá para fora. Por onde é que tu já andaste, mulher? Diz-me lá, por onde é que tu já andaste? E porquê? Olha, como é que isso começou? Olha, eu acho que começou com a história um bocadinho... Eu gosto muito daquela música mesmo do Sonho de Menino, porque eu revejo-me de certa forma na música. Uhum. Eu lembro-me de ver os aviões... A minha aldeia é uma rota de aviões. Nós vimos muitos aviões a passar e a deixar o rastro branco. Aliás, agora durante a pandemia, uma das coisas que a minha mãe dizia deixou de ver isso, não é? Deixou de ver o rastro dos aviões e nós percebemos que o mundo abriu fronteiras quando começámos novamente a ver os rastros. E eu lembro-me de ser pequenina e como cá está, achava que não pertencia muito bem ali, porque era muito branquinha, muito lourinha e ficava logo vermelha ao sol, achava que pertencia a Hollywood, e então eu via os aviões a passar e queria viajar, o meu sonho era viajar. E a verdade é que eu comecei a viajar de carro, primeiro para a Espanha e por aí fora, e depois muito cedo a viajar sozinha, que é assim aquele medo. Então comecei a viajar sozinha por questões profissionais e depois mais tarde para lazer e por razões pessoais. Claro. Então, onde é que eu já estive? Europa, quase todos os países da Europa, Brasil, fui sozinha para São Paulo, apanhei um susto, fui raptada. Minha mãe não devia estar a ouvir isto, não sei se ela está a ouvir porque ela não sabe desta história. Ai. Mãe, isto está gravado. Agora. Sim, fui raptada em São Paulo, uma história também interessante. E depois deixa-me adivinhar, deste comida estragada aos raptores e eles largaram-te? Não, é uma história longa. Não vale a pena. Não vale a pena. É normal, quem vai para o Brasil sujeita-se não só no Brasil, mas do Brasil ouvimos frequentemente relatos desse tipo de situações. Exatamente, sim, foi assim. E então, depois também fui sozinha em contexto de trabalho para a Cidade do México. Ou seja, o meu objetivo era exportar os produtos, porque eu tinha a minha empresa de consultoria e tinha também a minha fábrica, com os produtos com a minha própria marca. Criaste uma empresa, é isso? Eu criei 2 empresas, sim, uma de consultoria e uma fábrica. Eu fazia consultoria a fábricas que produziam a minha marca e tive a minha própria fábrica, que depois acabou por virar um grupo de fábricas também, e daí surgiram pessoas que montaram outras fábricas. Portanto, há anos que eu ando a ensinar pessoas a montar negócios dentro da área alimentar. Essa fábrica era propriamente o que é que fabricava? De pastelaria. Era pastelaria. Okay. Pastelaria industrial, não era pastelaria do dia. Sim. Era pastelaria industrial para consumo, padaria e pastelaria para consumo local, nacional e internacional. Okay. E aquilo que eu fazia e o meu objetivo na altura era obviamente trabalhar a exportação. E o facto de não ter filhos aliviava muito esta logística, era muito fácil para mim viajar. A necessidade de ir para o estrangeiro à procura. Exato. Sim. Eu já fornecia as grandes superfícies em Portugal, mas eu sempre senti que a long term, em longo termo, ajuda-me aqui, tipo, a longo prazo, seria muito redutor. Eu teria que começar a abrir as asas, porque eu sentia que o mundo estava a ser cada vez mais global e o mercado português, em muito pouco tempo, iríamos ficar confinados às grandes superfícies e ao mercado português, que é muito pequeno. E esse é um dos desafios da indústria em Portugal. Pois é,
O país é pequeno. É verdade. As empresas são muito grandes para o mercado português, mas são muito pequenas para o mundo. E então é um desafio muito... É como estar numa bola de pilates e estás sempre a tentar encontrar o equilíbrio. E como é que tu foste parar ao Dubai? Olha... Porque estiveste lá bastante tempo ainda, não é? Sim, eu fui a minha primeira vez ao Dubai em 2009. Foi a partir daí que eu comecei a fazer temporadas no Dubai. Eu fazia feiras internacionais, já fazia as maiores feiras da Europa, que são as dos maiores do mundo. Feiras e na altura, de promoção alimentar. Sim, onde as pessoas vão... Ias promover o quê? Os teus produtos? Eu primeiro fui ver como é que as coisas funcionam, não é? E depois, sim, começámos também a fazer exibição com os nossos próprios stands e a promover os produtos, exatamente. E depois, entre eu e os meus sócios, eu era a única que falava inglês, porque eu comunico em francês, inglês e espanhol. E então isso facilitava, obviamente, o processo. Claro, sem dúvida. E depois o facto de saber dos alimentos, eles achavam piada eu ter integrado em mim a capacidade de vender, porque na verdade eu vendo com os meus pais desde os meus 6, 7 anos, não é? Portanto, vender para mim era uma coisa natural. Ias aos mercados de noite, não é? Sim, os mercados eram feitos de noite. Sim, eu lembro-me disso. De noite e de madrugada. Aliás, no meu 7º ano, eu hoje quando vejo os miúdos a queixarem-se que a vida é difícil, no meu 7º ano, as minhas segundas-feiras eram assim. Ao domingo à noite eu ia dormir cedo, porque às 3 da manhã saíamos de casa eu e a minha mãe, ficávamos na fila dentro do carro em Alcobaça, na geada de Alcobaça, que é muito frio. O mercado abria às 5 da manhã e eu fazia o mercado com a minha mãe, era gelado, aquilo era tanto frio. Alcobaça é muito frio. É muito frio, ali ao lado do rio mesmo, aquilo é geladíssimo. Sim. Eu fazia o mercado com a minha mãe e depois acabávamos ali às 11 mais ou menos, a minha mãe víamos para casa, tomava banho, trocava de roupa e entrava na aula de português à 1 da tarde. Sem dormir, ia fazer isto, exatamente. Mas tu fazias isso contrariada, eras obrigada, fazia parte da tua vida? Olha, não é? Era parte, eu acho que era normal da isso sociedade, para ti? Era normal, obviamente que eu percebia que eu tinha uma vida mais difícil do que os meus colegas, porque eu depois também estava numa escola, nas Caldas na altura havia 2 secundárias, e eu estava na Raul Proença, em que era um pouco mais elitista, ok? Os pais eram mais filhos de médicos, advogados e por aí fora. E eu sentia que havia uma diferença entre eu e a maioria dos meus colegas. Isso eu sentia. Mas eu não sentia diferença nas notas. Portanto, eu tinha o mesmo rendimento que eles. Eu tinha uma vida mais difícil. Pronto. E voltando a esta questão do Dubai. Exatamente. Ou seja, em 2009 eu faço a feira do Dubai, que é a Gold Food, que hoje é a maior feira anual do mundo. Há a maior feira do mundo que é na Alemanha, mas é de 2 em 2 anos. Eu faço aquela feira e há um senhor, eu aterro no Dubai sozinha, sem saber muito bem onde é que é o Dubai, porque eu nunca pesquiso muito quando vou viajar para um sítio sozinha, para não gerar medo em mim e não gerar muitas expectativas. Eu não pesquiso muito, então eu tratei de viagem sozinha, tratei de tudo, do hotel sozinha, de tudo sozinha. E só me deu assim um clique no momento em que eu ia viajar, em que eu percebi, eu vou para o Médio Oriente. Sim, e quando cheguei ao aeroporto vejo Visa e pensei, Suzete, tu estás do outro lado do mundo quase, no meio do Médio Oriente, sozinha, às 10h30 da noite, e não tens visto. E depois percebi que afinal aquilo que eu tinha lido no Google estava certo, porque afinal não era preciso visto. E pronto, e a coisa correu bem. Eu conheci de lá, levei amostras comigo, toda uma logística de levar amostras em gelo seco. Portanto, isto não é só viajar, não é? É muito difícil toda esta logística. E entretanto conheço um senhor que tinha fábricas alimentares e o senhor gostou imenso de mim, eu conheci outras pessoas, aquele simpatizou comigo e depois comecei a visitar o Dubai sempre na Gold Food e a certa altura ele começou-me a chatear, entre aspas, e dizer, Suzete, nós precisamos de uma pessoa como tu para vir a fazer consultoria às nossas fábricas e para treinar as nossas equipas. E eu fui dizendo que não, até que um dia em 2014
Sim, não, 2015, mais uma vez eu estava em fevereiro no Dubai e ele insistiu tanto e ofereceu-me um valor muito simpático, devo confessar. Pois... Porque os valores no Dubai são de facto muito altos e eu pensei, e por que não? E o senhor andou ali eu fiquei lá 3 semanas, perdão, e o senhor andou ali 2 semanas de volta de mim e eu assinei o contrato a caminho do aeroporto. Porque eu sabia que se eu não assinasse naquele momento, eu já não assinaria. Pois, vinhas embora, não é? Vinha embora. E chegavas cá e aquilo passava tinha a e minha pronto. vida, Exato. A empresa, casa, tinha a minha vida estabilizada em Portugal. São aquelas decisões que... Sim. Como falávamos num dia destes em off, temos que ir atrás da nossa intuição, não é? Sim, eu sentia que havia muitas coisas já a morrer em Portugal. Eu queria fazer uma experiência internacional antes dos 40 e eu estava vítima da empresa que eu tinha criado. Ou seja, eu não sei, era como se eu estivesse dentro de uma gaiola que eu própria criei. Eu gostava de ali estar, mas aquilo impedia-me e tirava-me uma liberdade que era, eu queria viajar, ou seja, o meu pai já tinha falecido, portanto eu não tinha que estar com ele constantemente no hospital, como tinha sido anos antes. Exato. Exatamente. A minha mãe estava saudável, eu não tinha filhos, não tinha nenhum attachment, não é? Claro, isso dá uma certa liberdade para ir além, não é? Para ir à procura. Eu disse, pronto, então... Em vez de vir 3 semanas, eu venho 6 semanas. Só que as 6 semanas foram-se prolongando e depois fiquei mais uma semana e depois não sei o quê, bababá. E a verdade é que com estas histórias todas acabei por ficar 5 anos. Uau! E a partir daí, obviamente, que depois fiz outro tipo de consultorias e viajei e trabalhei com países como a Austrália, Maldivas. Eu fui trabalhar para as Maldivas. Uau, nós para as Maldivas, para esta mulher. Que é uma coisa que as pessoas dizem, o que é que se vai fazer às Maldivas? Faz-se auditorias de hotéis, por exemplo. Coisas do género. É o que há lá mais, não é? Que é o que há lá mais e que tem uma logística extremamente interessante. A logística das Maldivas é muito gira. Como é que chegam os alimentos do mundo inteiro aos hotéis de 5 estrelas das Maldivas? Dava todo um programa. É muito giro. Podemos ainda chegar lá, mas olha, eu proponho mais uma musiquinha, porque nem damos conta do tempo passar, mas já estamos a falar há um quarto de hora. Pronto, isto é extremamente chato para quem está a ouvir, não é? As pessoas também querem ouvir uma musiquinha. Vamos lá dar aqui uma animação,zinha a isto. Bora lá. Qual é que tu sugeres? Isto é... Não sei. O que é que te apetece? É conforme. Queres uma Mamma Mia? Pode ser. Então pronto. Pode ser uma Mamma Mia. Uma coisa mais animada. Assim, Mamma Mia. Para pôr assim o pessoal a mexer, porque é como eu digo, não vamos estar aqui só a massacrar as pessoas com a nossa conversa, que está muito, muito agradável, mas uma musiquinha vai cair bem. Aí está o Mamma Mia para os próximos minutos. Vamos recordar o Zaba e vamos saber mais coisas da vida internacional e não só, da nossa convidada de hoje, a Suzete Estrela. Mamma Mia. Devido a questões relacionadas com os direitos de autor, não é possível transmitir música neste podcast. Para ouvir as músicas, pode sempre procurá-las na internet. Ora, nem mais, estamos de volta à conversa com a nossa convidada, a Suzete Estrela, a contar-nos histórias incríveis de outras terras, do outro lado, não é? Do outro lado do mundo mesmo. É verdade. Então, quer dizer, andaste por lá aqueles aninhos todos e cá vieste parar por força da pandemia ou como é que... Olha... Como é que isso se processou? Na verdade, foi pela minha intuição também. Como eu disse, eu queria fazer uma experiência internacional antes dos 40. Pronto, este era o meu objetivo quando comecei a aceitar fazer consultoria fora de Portugal. Porque eu não fiz consultoria só para o Dubai, eu fiz também para outros países da Europa. E então, a certa altura, quando eu fiz os meus 40, eu percebi, pronto, está na hora de ir embora para Portugal. E pensei, ok, se calhar como estou aqui, e eu estava a tratar da tradução do meu livro para inglês com... Pois, já falámos um bocadinho, há pouco tocaste nesse assunto, do tal livro que lançaste em 2018. Exatamente. Eu tive o prazer de assistir ao lançamento. Foi estar no FNAC do Colombo. Foi, sim, senhor, fazer uma surpresa à Suzete, com quem já não estava há muito tempo, e comecei a ouvi-la a dar entrevistas na rádio. Então, mas o que é isto?
que eu conheço. Vai lançar um livro, tem que lá estar. E estive lá com muito gosto. E esse livro acabou por ser escrito ainda lá por fora, não é? O livro foi todo escrito durante o verão do Dubai, ou seja, o verão do Dubai atinge temperaturas de 54 graus. Não, que ideia. Sim. Pois. E então, o verão do Dubai está para nós no Dubai como a chuva está para nós aqui no dia de hoje, de temporal, por exemplo. Okay. Ou seja, nós não podemos sair à rua. E se saímos, entramos na garagem, entramos no carro, ligamos o ar-condicionado. É obrigatório, não é? É obrigatório. É impossível. Portanto, ou seja, o normal são 47, 48 graus. Nós não conseguimos caminhar, tentar caminhar 5 minutos a esta temperatura é impossível. As pessoas começam a desmaiar e por aí fora. É impossível para quem não está treinado para aquilo que obviamente então tu fechaste em casa a escrever o livro, a aproveitar. Sem ninguém saber, muito em segredo, sem ninguém saber. Estava a fazer um curso na altura a partir de Nova York, um curso de Health Coaching. Disso, sim. Exato. Ia trabalhar, portanto eu virei antissocial durante esses 3 meses, ia trabalhar, regressava aos fins de semana à casa, passava pelo supermercado para preparar a minha comida para o fim de semana e escrevia dia e noite durante o fim de semana. Praticamente foi a minha vida durante o verão do Dubai. Portanto, ele foi todo escrito lá. E depois, pronto, foi lançado em 2018 e nós estávamos a trabalhar no Dubai para fazer a tradução do livro no Dubai para inglês. Exato. E eu fiquei mais esse ano à espera que a tradução acontecesse, porque estava em negociações na altura com o governo e a verdade é que não foi bem à última da hora, mas já numa fase muito avançada das negociações, veio assim uma decisão que me deixou muito triste e que de certa forma depois fez com que eu decidisse, ok, é porque é um sinal que chegou aqui a minha hora e de me ir embora. Eu não sendo árabe, não sendo local, o governo não poderia não estava disposto a financiar a tradução do livro, porque não era uma mera tradução, sim. Ou seja, não era uma simples tradução. O Dubai, ou melhor, os Emirados, o Dubai é só um dos 7 Emirados, os Emirados Árabes Unidos são o único país do mundo que tem um Ministério da Felicidade e o Ministério da Certeza, da Segurança, eles chamam Food Security, que é a certeza alimentar. O que é a certeza alimentar? Eles têm mesmo isso? É mesmo verdade isso que estás a dizer? Eles têm mesmo esse Ministério? Tem o Ministério da Felicidade, sim. O Ministério da Felicidade? Sim. Uau! E tem a Ministra da Felicidade. A Ministra da Felicidade. Nós aqui não conseguimos arranjar uma ministra dessas. E será que eles são assim tão felizes? Será que... para ter uma ministra? Quando tu aterras no aeroporto do Dubai, no Terminal 3, a primeira frase, uma das primeiras frases que tu tens é bem-vindo à cidade mais feliz do mundo. E agora, e tu sentiste isso? Não é a cidade mais feliz do mundo, obviamente, porque o estado de felicidade está dentro de nós e isto não é uma frase decorada, é genuíno. Eu, se estiver infeliz, posso estar nas Maldivas, no melhor hotel do mundo, que vou continuar infeliz. Infeliz, exatamente. Pronto. Agora, o que é o Ministério da Felicidade? Quando aquilo surgiu, nós rimos, obviamente. Mas como eu me ri agora, não é? Exatamente. Vamos perceber o que é o Ministério da Felicidade. Então, o Ministério da Felicidade é um ministério que se encarrega de criar espaços verdes para que as pessoas tenham um melhor environment, um melhor ambiente à sua volta. É perceber que eu tenho apps para tudo e lá isso é maravilhoso. É tudo interligado, é tudo informatizado, eu não tenho que me chatear com nada. Eu vou a uma repartição de finanças, por exemplo, eu quase nem preciso ir à repartição de finanças, é tudo informatizado. E se chego lá, eu sou atendida rapidamente. Ou seja, é tudo muito fluido. Começa a perceber um bocadinho da felicidade, então. Pronto, ok? A Ministra da Felicidade vai inspecionar. Imagina isto em Portugal. O Ministério da Felicidade vai inspecionar se a Segurança Social anda a massacrar as pessoas a ficarem lá horas na fila ou não, se as finanças é ágil no seu processo ou não, coisas deste género. Opa, porquê que tu não trouxeste 3 ou 4 desses para cá? Não fica a fazer qualquer coisa. Dava jeito. Não me importava. Por exemplo, vou-te dar um exemplo muito engraçado. Se tu fores apanhado a dizer mal do sistema, a teres uma conversa muito negativa e a dizer o Dubai isto e o Dubai aquilo, tu és multado.
Pois. E as pessoas dizem, mas isso, espera lá, então, mas isso não é uma democracia. Eu compreendo essa versão, mas o que eles defendem, que eu também compreendo, é se toda a gente começar a dizer mal deste país, está toda a gente a destilar maldade e negatividade. E numa terra se calhar feliz, é um dos nossos problemas aqui. Pronto, nós temos, é endémica em Portugal, e assim que eu aterro eu sinto isto, é muito endémica aquela coisa do não saímos da cepa torta e Portugal não sai da cepa torta e nós somos uns coitadinhos e é a política e eu não sei o quê e eu não sei o que mais. Exato. Se eu te disser assim, olha, amanhã eu quero ir para Hollywood e quero ir fazer um filme, eu vou ser gozada, ok? Se eu disser isto no Dubai, eles vão dizer, quando é que vais? Exato. Ok? Exato. É isto. Outras maneiras, outras mentalidades, outras formas de estar. Completamente. Incrível. O Dubai tem uma frase que é, não há impossíveis. E o Dubai está cheio de impossíveis. Olha, fazer aquela palmeira era impossível, ninguém queria fazer, todos os engenheiros do mundo achavam impossível, ela está feita. A maior torre do mundo era impossível, ela está feita. Exatamente. Trazer não é nessa torre que há um restaurante português ou assim, qualquer coisa que eu já ouvi contar disso. Nesta torre existe o restaurante mais alto do mundo, que é o Atmosphere, e no Atmosphere esteve durante algum tempo, já não está, a ser servido o café Delta. Sim, eu sabia que havia ali qualquer coisa. Sim. Nossa. Aliás, há sempre um português em qualquer ponto do mundo. Exatamente, mas já não é. E eu por acaso fiz parte não da negociação do café, mas eu conheço a equipa de compras desse grupo e desse restaurante. E aliás, eles disseram-me: Suzé, está aqui um café português, tens que vir cá. Foi assim até que eu soube. E depois o meu irmão ligou-me a dizer: a Café Delta está no Atmosphere e tens que me enviar uma foto. E foi uma grande desilusão quando eu enviei uma foto e as pessoas não viram o logotipo da Delta. Ui! Porque, sim, o café estava lá, mas não havia logotipo. Não havia o logotipo? Não. Curioso. A louça deles não foi trocada. Portanto, ninguém iria saber que o café era Delta. Eles lá não sabiam? Não sabiam que o café... Eles sabiam. Mas não expunham isso, não é? Não mostravam. Não, as marcas não são facilmente... Quando se chega a este patamar, já chegar lá é muito difícil. Divulgar a marca. Estamos a falar do hotel do restaurante mais alto do mundo. Do mundo, sim. Ok? Sim. Onde para entrar não é barato e onde tu, quem lá entrar, não é? Eu posso estar sentada, podemos estar sentados ao lado de uma pessoa, e isto aconteceu, em que a pessoa normal, vestida de jeans, t-shirt, bem vestida, mas normal, abre uma garrafa que custa 25.000 euros, bebe um copo e vai-se embora. Incrível. Portanto, e são realidades completamente... Dá que pensar. Olha, nós com esta história, tu estás a encantar-me com a tua experiência internacional, porque eu adoro ouvir falar disso. E não sei porque também tenho aquela pancada que gostava de ir ao outro lado do mundo. Não sei se era o Dubai, se era a Austrália. Eu era mais a Austrália, não sei porquê. Ias gostar, a Austrália. Sim, tenho essa pancada, por acaso. E ias ser bem sucedido, porque alguém como tu... Então. É verdade? Mas ter a sensação que estamos do lado oposto, não é? Sim. Deve ser assim uma coisa impressionante. E nós estamos a fugir um bocadinho à tua atividade. Desculpa. Mas vamos fazer. O culpado fui eu, né? Porque deixei a conversa ir por esse lado, porque também estava a gostar imenso de ouvir contar essas histórias. E eu acho que é curioso as pessoas saberem essas realidades que muita gente nem pensa. O quanto somos tão diferentes, né, ao longo do mundo. E é mesmo essa a realidade. Mas vamos só. Separar aqui um bocadinho as coisas com mais uma música. E eu insisto sempre na música porque é para tornar isto mais fácil para quem está a ouvir. Ainda temos aqui algumas coisas. Temos aqui a Madonna, temos aqui... Vejam lá o que é que esta mulher escolheu. O Zé Malhoa e as 24 Rosas, por exemplo. Bora lá. Queres ouvir o Zé Malhoa? Vamos fazer o Zé Bora lá. Antes que eu não ouço o Zé Malhoa. Estava aqui à procura do Zé. Eu escolhi a fruta para ir para o mercado ouvir José Malhoa e as 24 Rosas. Pois, no mercado acabavas de cruzar com isso, não é? É verdade.
verdade, nós fazíamos, ainda no armazém, a ouvir os discos pedidos, e o Zé Malhoa na altura estava na berra. Era, mas ele ainda hoje está na berra, é interessante. Ele está sempre fantástico. Há ali um anito ou outro, mas lá vem o Zé outra vez com qualquer coisa que cai no ouvido das pessoas, e é muito giro as voltas que a música dá. Olha, vamos só ouvir um bocadinho então as 24 Rosas, e vou deixar então para o final para falares daquelas coisas que vêm lá no teu livro, dos pequenos cuidados que as pessoas devem ter em casa, com os alimentos, para que tudo corra bem. No início já falaste um bocadinho sobre isso, mas vamos fechar também novamente com esse tipo de assunto, que penso que é interessante esclarecer aqui algumas dúvidas das pessoas que nos estão a ouvir. Mas para já, olha, vamos às flores, e são 24 rosas. Devido a questões relacionadas com os direitos de autor, não é possível transmitir música neste podcast. Para ouvir as músicas, pode sempre procurá-las na internet. Muito bem, muito bem. Oh, Suzete, só tu para me trazeres estas coisas para aqui. Também já não ouvi as 24 Rosas há muito tempo. Isto é um clássico, não é? É um clássico, anos 80, discos pedidos. Eu, por acaso, andei a pesquisar, e havia uma versão mais recente. O Zé Malhoa tentou renovar isto. Mas eu assim, não, eu quero a verdadeira versão. Aquela que tu ouvias, né? Nos tempos de mercado. Exatamente. Mas existe uma, se calhar aí com 10 anos. Ele tentou regravar com uma sonoridade mais moderna, adaptada aos nossos dias. Não foge muito disto, mas pronto, okay. é diferente. Qualquer das formas, não sei se sabias, mas digo-te a ti, isto agora não tem nada a ver com a conversa, mas lembrei-me deste pormenor. Sabes que esta música é uma música, eu salvo erro, acho que é mexicana, o original. A sério? É, e o original não são 24 rosas, são 25. O Zé Malhoa roubou uma rosa. A sério? Foi. Mas isso não é considerado plágio? Ou deixa de ser plágio? Não, acho que não, porque ele declarou exatamente em como era uma versão, né? Ok. Não foi como um outro senhor. Não vamos falar nisso agora. Ok. Muito bem. Ok. Só porque... Mas não sabia que era originalmente mexicano. É. E eu, por acaso, já ouvi. É muito engraçado, são 25 rosas. E há um cantor açoriano, que é o Jorge Ferreira, gravou isto em espanhol também, e acho que até em português, com as 25 rosas. Só que pronto, a do Zé Malhoa é que passou, é que pegou. Tem que ir à procura só por curiosidade mesmo. Sim. Aliás, há muita música dos nossos cantores populares que vinham lá de fora, e eu por acaso até sei porque é que isso aconteceu. Mas não interessa agora aqui contar. Pois, tu és um homem da música, sabes essas coisas. Fui sabendo sem querer, sem querer. Olha, e sem querer, fiquei eu também a saber que afinal o Dubai não é o único país com o Ministério da Felicidade, ao contrário do que eles dizem. Ui! Ou pelo menos do que eu entendi. Não me digas que estavam lá a ouvir e reclamaram. Sim. E temos aqui uma ouvinte muito atenta, uma grande jornalista deste país, que eu tenho a sorte de ser minha amiga também, e que diz: o Butão foi o primeiro país do mundo a ter a atenção à felicidade e o Ministério da Felicidade. Não sei se eles têm mesmo o Ministério da Felicidade. Okay. O Dubai tem mesmo o Ministério da Felicidade. Agora estou a ficar nervoso, está uma jornalista a ouvir-me. Ui! Olha, e ela é uma das melhores do nosso país mesmo. Mas não posso dizer. Não digas, não. Se eu já estou nervoso, então. Ela é mesmo fabulosa. É fabulosa. Já me deve estar a chamar tantos nomes. Não, ela está a dizer que tu és fantástico. Sou. Yes. Olha, isto é tudo muito, muito fruto de ouvir muita rádio. Não tenho grande experiência, não. Já fiz rádio há 30 anos e agora voltei a brincar com isto. A pandemia deu-me para isto. E bem. Tá, e graças a Deus, né? Está a ser uma experiência espetacular. E aquilo que consigo fazer e que estou a tentar fazer é graças a muita rádio que ouço, desde criança. Tu tens todo o perfil para isto. Se calhar. Tu és um músico e és um entertainer. É muito... Very well. Yes. Então, olha, vamos lá falar assim de coisinhas importantes que... Eu lembro-me de uma coisa que tu falaste, ou foi no lançamento do livro, ou já foi na televisão, sim, porque esta menina já foi assim ao programa do Gocha, né? Foste à Fátima Lopes também. Foi, foste à Praça da Alegria. Foi. Portanto, procurem lá no site da Suzete Estrela
suzedestrela.com. Suzedestrela.com, está bem. Suzedestrela.com. Não podia ser .pt, porque é ser Suzete Estrela Alimentação, tem que ser .com. International. Como de manhã, estava a fazer um trocadilho com o como de comer, mas pronto. Pronto, é isso. Pois é. Mas é também porque é international e porque o site é bilingue, ou seja, é inglês e português. Exatamente por isso, porque eu tenho pessoas que seguem o meu trabalho em inglês, sim. E fazem muito bem. Então, claro que sim. Mas dizia, eu lembro de tu falares de uma coisa e até me sugeriram para eu falar nisto aqui, para tu esclareceres as pessoas, que é aquela coisa, como é que se arruma bem o frigorífico? O frigorífico. O frigorífico. As senhoras principalmente nos estão a ouvir. Não é que os homens não. O homem vai lá mais para buscar uma cervejinha e tal. Mas nem todos. Mas olha que eu vou-te contar uma coisa. Eu no início achava que as pessoas que iriam seguir o meu trabalho seriam maioritariamente mulheres. Curiosamente. Mas acredito que não. Claro. 40% do meu público é masculino. E muitos deles vivem sozinhos. Ou porque estão solteiros ou divorciaram, se estão solteiros, ou enfim, ou porque são ou porque estão. Okay. E de facto dizem que têm aprendido imenso com o meu livro e com os vídeos que eu tenho feito, que os têm ajudado imenso. Muito giro. É um livro que eu aconselho, por acaso. Quem não porque tiver, ainda se encontra o teu livro à venda? Sim, aliás, na UC, em vários sítios, na UC, na FNAC, basta ir ao meu site, ir à loja do meu site, que está lá o link diretamente para comprar o livro, ou então nas livrarias normais, é fácil. E entregam em casa gratuitamente. O livro chama-se Sabe o que anda a comer, é isso? Sabe o que anda a comer, exatamente. É uma pergunta que fica no ar, não é? Aliás, eu fiz isso na descrição na altura para promover esta conversa e realmente tive algum feedback, as pessoas acharam curioso. Vai ser interessante. Eu que escrevi o livro nem sempre sei o que anda a comer, portanto. Pois, é normal, mas fala-me lá disso do frigorífico, então, que eu achei muita graça. Então vamos escolher aqui assim, o frigorífico é um bocadinho mais complexo e daria todo um programa, portanto vamos tentar fazer isto aqui num minuto ou dois, rapidamente. Ponto número 1 do frigorífico, a temperatura do frigorífico. Se eu tiver um frigorífico daqueles digitais, eu consigo ver a temperatura e deve estar entre 1 grau, 0 também não, mas entre 2, máximo 5, 6 graus, ok? 6 já é esticar um bocadinho assim a corda, ok? Pronto, temperatura muito importante. Se eu tiver um frigorífico que não é digital e é daqueles de rodinha, de ir lá controlar a temperatura com a roda, muita gente acha que quanto maior é o número, mais frio vai fazer, ok? Ou ao contrário, que o 5 significa 5 graus e que 1 significa 1 grau, e não é verdade. O 5 significa intensidade de frio. E eu te quero fazer mais frio, meto no 4 ou no 5 ou no 6, conforme o que lá tiver. Exato. Se tiver um 6, eu vou criar gelo, portanto também não quero isso, está bem? Portanto, quem tem rodinha, quem nos está a ouvir e que agora vai ao frigorífico, abre a porta e diz o meu é de roda, se for de 1 a 6, é bom que esteja aí no 3, porque é intensidade de frio 3. Se a intensidade for 1 é baixa, pouco frio. Se a intensidade for 5 é muito frio, está a produzir gelo. Ok? Pronto. Temperatura. Depois, os ovos nunca se colocam na porta do frigorífico. Que é outro erro. Exatamente, porquê? Então, primeira pergunta. Em Portugal, as pessoas estão-nos a ouvir em diferentes sítios, então a legislação muda de acordo com o país do mundo. Os ovos no supermercado em Portugal são vendidos à temperatura ambiente. Noutros países do mundo são vendidos refrigerados. Ok? Sim. Sim. Depois, quando chegamos a casa, é recomendável que eu os ponha no frio. Mas, se eu os coloco no frio, o que é que eu não quero? Oscilações de temperatura. Se eu os comprar à temperatura ambiente, eu posso metê-los à temperatura ambiente ou no frio. Se eu os compro no frio, eu devo mantê-los no frio. Agora, porquê é que não devem estar na porta? Porque a porta é o sítio que mais vibra, e isso não me interessa. Para a casca do ovo e para o ovo, não me interessa. É o sítio onde há mais oscilações de temperatura, eu abro e fecho, cria condensação na casca do ovo. Essa água que se cria no ovo vai eliminar uma película de segurança, também não quero. Terceiro, o ovo pode, normalmente está contaminado com salmonelas e essa condensação, essas gotinhas de água vão percorrer a porta do frigorífico, que vão cair em cima do gargalo da garrafa de leite ou do pacote de leite ou de sumo. Quem é que vai pensar nisto assim à partida? Ninguém, né? Ninguém para pensar nisto, exatamente. É verdade.
Então, se é para guardar os ovos no frio, é dentro de um recipiente de plástico fechado e na parte mais baixa do frigorífico, na zona suja do frigorífico, que é ali em cima, por exemplo, da zona dos legumes. Temos a gaveta dos legumes, pode ser logo ali ao lado daquela, que é onde eu também devo colocar os outros alimentos crus, como por exemplo a carne crua a descongelar ou o peixe cru. Pronto. Depois, o frigorífico, devemos olhar para o frigorífico desta forma. Para baixo, todos os santos ajudam. Então, lá em cima, nas primeiras prateleiras, eu vou colocar aquilo que já está pronto a comer, que já foi curado ou cozinhado, ou que eu comprei, por exemplo, queijo fresco. Ele está pronto a comer, não é? Portanto, eu coloco lá em cima. Um iogurte, na parte de cima, um iogurte está pronto a comer, eu coloco lá em cima. Na parte de cima, ok. Um fiambre está pronto a comer, coloco lá em cima. Mas uma carne a descongelar, que não é para ser descongelada em cima da bancada, é dentro do frigorífico, é cá em baixo, na zona dos sujos. Porquê? Porque se eu colocar uma carne a descongelar lá em cima, ela está contaminada, porque ainda não foi cozinhada, portanto a bicharada ainda não morreu, o ar está sempre a circular no frigorífico, ok? O ar, ao passar pela carne, vai arrastar aquelas bactérias e vai trazê-las para os sítios, estás a ver? Para a contaminação. E pronto, se para baixo todos os santos ajudam, para cima deve ter os mais limpos e os mais sujos em baixo. Estão a ouvir, senhores ouvintes? O mesmo acontece na despensa. Quando eu tenho a despensa, eu nunca devo colocar as garrafas de vidro de azeite ou de óleo ou os líquidos nunca devem estar lá em cima na despensa. Porquê? Porque se aquilo se partir, vai-me sujar tudo o que está ali para aí abaixo. Então os líquidos devem estar cá em baixo, porque se partir, não suja tudo. Não vai tudo cair o resto. em cima, vai para o chão, não é? Exatamente. Acaba por ir para o chão e não vai para cima de outras coisas que estejam por lá, não é? Ou seja, não é só uma questão de sujar e de vidros e de contaminação, é também uma questão de trabalho que vai dar. Pois, são pequenas coisas deste género que nós aplicamos na indústria, não é? Mas que as pessoas depois também podem aplicar na sua própria casa. Exato. E olha, uma coisa também que eu lembro-me na altura do lançamento do livro, explica lá aquela situação da sopa que está quente e que se tem que pôr no frigorífico, não se deve pôr logo. Pronto, então, as pessoas às vezes dizem assim, a sopa no verão azeda mais rápido. Vou já pôr no frigorífico, não é? Pronto, então, a sopa no verão azeda mais rápido porque é natural que as pessoas acabam de cozinhar e o correto é, imediatamente eu sirvo, certo? Sai aquela vaporada, eu coloco a sopa no recipiente de vidro, o ideal seria um recipiente de vidro, e mergulho esse recipiente de vidro, ou ainda a panela, como eu queira, num banho-maria de gelo. Um banho gelado, banho-maria gelado. Para quê? Para que eu consiga arrefecer a sopa, a sopa muito rapidamente e assim, no fim de estar fria, que ela vai para o frigorífico. Porquê? Se eu fizer um arrefecimento rápido, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, cozer não mata tudo. Porque se matasse tudo, aquela sopa durava o resto da minha vida. E não certo? dura. E não dura. Portanto, isso é a prova viva de que não mata tudo. Então, mata uma grande percentagem que me permite a mim comer sem ficar contaminada, sem apanhar uma diarreia e vómitos e por aí fora. Portanto, mas não mata tudo, ok? Então, como não mata tudo, a bicharada, quando aquilo arrefece, porque a bicharada que é resistente ao calor, quando aquilo arrefece, elas continuam a se multiplicar. Então, o que é que eu não quero? Eu quero que ela vá para a temperatura baixa, fria, porque ninguém gosta de frio, não é? Os bichos também não gostam de frio. Pois. Então, se tu for para a temperatura fria, ela vai se multiplicar muito lentamente e a sopa vai durar mais tempo. Se eu deixar em cima da bancada durante a noite e de manhã meto no frigorífico, aquilo vai se estragar em menos nada. Porque a bicharada multiplica-se de 20 a 20 minutos, portanto aquilo é um Deus te avias, não é? Portanto, não se deve pôr a sopa quente imediatamente no frigorífico. Também não. Porque eu posso colocar diretamente no frigorífico. O que é que vai acontecer? Vou aquecer o que já lá estava dentro, quer dizer, os outros estão lá dentro, frios, conservadinhos. E agora vem a menina sopa toda caliente e estraga a temperatura daquela gente toda. Vai alterar a temperatura do frigorífico. Quer dizer, cheguei. Não é assim. A coisa não é assim. Arrefece
A coisa é assim, arrefeces lá fora, quando estiveres à temperatura que nós estamos aqui dentro, entras então. Isto não é... Muito bem. Isto não é assim, né? Isto não é o da Joana. E nesta área do frigorífico, há mais alguma coisa que queiras destacar? Ou outra coisa qualquer que tu queiras também falar? Eu acredito que tinhas pensado, se calhar, em algumas coisas que ainda não falámos. Não, a questão é a organização. O frigorífico não deve estar muito cheio. Por exemplo, nesta altura da quarentena, as pessoas foram ao supermercado, quando foi o início da quarentena, foram ao supermercado e eu não sei quantos estômagos tinham, nem quantos frigoríficos tinham em casa. Mas devem ter tido para uns 10, pelo que eu vi no supermercado. Levavam coisas desnecessárias. Pronto, não é? E levavam o papel higiênico, mas isso não era preciso para o frigorífico. Não ia para o frigorífico. Essa parte não entra para o frigorífico. Mas olhando assim para aquilo que as pessoas levavam, eu questionava-me onde é que esta gente tem frigorífico para isto tudo. Pronto. Pois. Então, o frigorífico... E se calhar muitas coisas acabavam por ficar em mau estado de... Estragaram-se. E estragavam-se. Exato. Claro. Porquê? Porque ficaram umas empilhadas em cima das outras, o ar não circula livremente dentro do frigorífico, significa que os alimentos não são conservados à temperatura de 3, 4, 5 graus máximo, vão se estragar muito rapidamente. E é por isso que em casa, ainda hoje, nós mandamos a comida boa para o lixo. Que é perda de dinheiro, é perda de recursos, é perda de... Um exemplo muito simples. Quando eu mando uma maçã para o lixo porque apodreceu, eu só em água eu estou a mandar 70 litros de água para o lixo. Isto é grave. Incrível. Isto é grave. Porque não temos noção disto. Não. Portanto, eu que às vezes digo aos meus alunos, aos meus formandos, vocês quando mandarem uma maçã para o lixo porque ela apodreceu, lembrem-se que além das horas de agricultores, o terreno, os anos, o tempo, o combustível, aquelas coisas todas, mão de obra, tudo, foram precisos 70 litros de água para produzir aquela maçã. E vocês assim de repente estão a mandar 70 litros para o lixo. Pronto. Realmente. Uma coisa simples, deste género. Agora, em relação ao frigorífico, é complexo. Eu recomendo efetivamente a leitura do livro. Tem algumas páginas onde explica tudo isto. Existe um mapa do frigorífico, existe uma forma de organizar o frigorífico. Eu explico tudo isso muito bem explicadinho. Mas os legumes em baixo, depois há determinados legumes que nós não devemos misturar uns com os... Olha, vou deixar uma dica para as pessoas lá em casa. Ok, força. Na despensa, nem é no frigorífico. Primeiro, as batatas não se devem guardar no frigorífico. As batatas? As batatas não, porque as batatas forem guardadas no frigorífico, quando eu as vou cozinhar, eu vou criar um composto cancerígeno, que não quero. A batata está tudo bem sendo batata, indo para o frigorífico, estás a ver aquela história do 1 é um santinho, 2 são um diabinho, portanto é igual. Sim, pronto. Exato. A batata está tudo bem, se eu a levo ao frigorífico e a seguir vou fritá-la, a partir do momento em que ela castanha muito rapidamente e vira ali um castanho escuro, ela vira cancerígena, ok? Uau. Este é um exemplo. Na despensa, se eu colocar as cebolas ao lado das batatas, as batatas vão grelar mais rapidamente e vão se estragar mais rapidamente. Então, há alimentos que aceleram o envelhecimento de outros quando são postos lado a lado. Curioso. Ou seja, se eu tiver abacate verde e quiser amadurecer o abacate, eu vou colocá-lo ao lado de uma banana. A taxa de respiração da banana acelera o amadurecimento do abacate. Se eu quiser acelerar as batatas, pô-las a grelar rapidamente, eu coloco-as ao lado das onions, das cebolas. Das cebolas. Ok? Ou seja, eu não quero isso, não é? Portanto, claro. As pessoas às vezes na despensa vão ao supermercado e depois metem as cebolas e os alhos e as batatas tudo misturado. E dizem, se as batatas engelharam rapidamente e já começam a grelar. Porquê? Porque ficaram ao lado das cebolas. Ora, aí está. Tão engraçado, não é? Coisas deste género. Isto acontece a muita gente e não sabem porquê. É útil, portanto, quem nos estiver a ouvir já sabe que se quer as batatas para não grelarem rapidamente devem estar bem afastadinhas das cebolas, por exemplo. Este é um dos exemplos. E depois dentro do frigorífico é isto, tudo tapadinho, nada, os crus que ainda vão ser cozinhados devem estar sempre na parte de baixo do frigorífico. E os alimentos que, imagina, fiz uma feijoada, arrefeço a feijoada no banho-maria gelado, vai para dentro do frigorífico, dentro de um recipiente, não é dentro da panela, e fica lá 2, 3 dias, porque depois as pessoas também fazem do frigorífico um esquecimento. Sim, exatamente. Às vezes acham que por aquilo estar no frigorífico pode lá ficar o resto da vida, e não é bem assim.
Está bem? Por isso é que nós às vezes... Atenção, eu estou a dizer isto às vezes acontece comigo, que é, o tempo, nós nem nos apercebemos que o tempo passa. E pensamos, poxa, como é que... E eu já fiz a festa feijoada, já fiz este prato para aí 3 ou 4 dias e não comi. E esqueci-me de comer isto. E quando vais por aquilo já não está bom de comer, não é? Claro, Portanto, claro. E depois, regra número 1, na dúvida, não se come. Esta é uma regra básica que as pessoas às vezes não respeitam. Na dúvida, porquê? Porque os alimentos contaminados normalmente não têm cheiro, nem altera a cor, nem o sabor. Aliás, quantas vezes nos casamentos as pessoas... Não é? Quantas histórias tu deves ter dessas? Sim, então, sim. Tu deves ter imensas histórias dessas, de intoxicações nos casamentos. E que é uma... Aliás, há conhecida a diarreia das noivas. Existe a diarreia das noivas, exato, por isso, não é? Porque existem muitas intoxicações nos casamentos, porque é a altura do verão, cá está, ou seja, os alimentos, imagina o molho de maionese, o molho de camarão, aqueles molhos são deixados à temperatura ambiente ali em cima da mesa, horas e horas a fio. Quantas horas é que aquilo está ali? Horas, é verdade. Não é? É verdade. Isso, a bexarada desenvolve-se e as pessoas facilmente ficam, vão parar ao hospital. Horas dava esta conversa, para horas. Para horas. E estamos a chegar ao fim. Não acredito. A sério. É verdade. Como é que é possível? Adorei. Amei estar aqui. 23h58. O que fala que não vem ninguém a seguir, eu estou a masticar um bocadinho. Penso eu. Algum colega que me avise se vai entrar alguém à meia-noite. Não é habitual. À sexta-feira não é habitual. Mas penso que não. Por isso é que eu também estava a deixar falar. Estava a gostar imenso de ouvir e não havia problemas com compromissos. Mas estamos mesmo a terminar aqui Amei. o nosso bate-papo, né? Do Brasil, né? No Brasil, né? Vamos falar brasileiro, sabe? Não convém. Não convém. É então melhor a gente fala português de Portugal. Estamos cá em Portugal e vamos lá falar o que é nosso e que é bonito e que temos que defender e essas coisas todas. Made in Portugal. E a fechar, eu é que escolhi a música que vai fechar. Agora Obrigada. Não tens hipótese, eu é que vou escolher. Já vais perceber porquê. Mas vou desde já agradecer-te toda aquela disponibilidade. Isto foi rápido. Eu até queria dar um tempinho à Suzete para ela elaborar um programa com vários temas. Não, é sexta-feira. Bora, está feito. E eu gosto de gente assim, despachada. Vamos lá fazer, vamos embora. E passou num instante como eu esperava. Grata sou eu, a sério mesmo. E pedimos desculpa aos nossos ouvintes se maçámos muito com a conversa, mas como eu disse durante a emissão, falar com a Suzete é muito fácil e não damos conta do tempo passar. É pena não teres tempo, senão eu punha-te já aqui também na rádio. Como já pus um colega, então, o meu primeiro convidado de emissão acabou a trabalhar na Rádio Sem Fronteiras. Mas pronto. Que giro. Meu amigo Augusto, não sei se ele está a ouvir, ele às vezes costuma ouvir, outras vezes não. Eu hoje por acaso não o ouvi à tarde, não foi possível. Estava a organizar as musiquinhas e essas coisas. E então não deu para estar a ouvir. Mas foi verdade, o meu primeiro convidado acabou a trabalhar na Rádio Sem Fronteiras depois. Mas pronto, a ti não te posso fazer esse convite porque tens mais que fazer, não é? Com muita pena tua. Tenho um livro para escrever, tenho montes de coisas. Pois é isso, olha, exatamente, vai haver outro livro então qualquer dia. Vai haver, sim. Daqui a uns tempos, não é? Daqui a uns tempos. Eu já estou a escrever o segundo livro e vou entrar em isolamento social para conseguir cumprir o prazo de entrega do meu livro. Agora sempre pensava que ias para a casa do Big Brother. Não. Isso não é isolamento social, pois não. Estás exposto. Estás exposto. Não, vou ter mesmo que me fechar também para me conectar com a minha criatividade, com a minha intuição e conseguir de facto trazer o livro cá para fora e colocar na escrita aquilo que eu quero, a próxima fase daquilo que é a alimentação saudável. Se o primeiro foi alimentação segura, este será sobre alimentação saudável. Muito bem. E há de ser um bom livro com toda a certeza. E espero que sim. Os nossos ouvintes que estejam curiosos, procurem o livro da Suzete. Saibam o que anda a comer, né? Sabe o que anda a comer, exatamente. Sim. Procurem este livro porque tem realmente muitas informações úteis e estas pequeninas curiosidades que nós não pensamos em nada disto no dia-a-dia e depois somos confrontados com situações porque é que isto aconteceu, né? Exato. E há aqui resposta para muitas dúvidas neste livro e portanto quem quiser procura aí, como a Suzete já falou,
pelas mais diversas formas, as livrarias onde ter, e até mesmo no site da Suzete Estrela e na página de Facebook vão encontrar essa informação, e acho que fazem muito bem. Olha, Suzete, mais uma vez muito obrigado, foi realmente muito bom falar contigo. Eu sabia que isto era um instante e ainda tínhamos aqui conversa para mais, sei lá, 2 ou 3 horas. E obrigada a quem nos ouviu, amei estar aqui. Olha, eu também gostei muito de ter aqui. E espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. Agora vamos ter os feedbacks a seguir, não é? As pessoas vão dizer de sua justiça, oxalá que sim. Eu vou ficar a aguardar. E foi realmente um gosto enorme ter-te aqui. E até olha, quando sair o teu livro, pois já havemos de falar. Fica já prometido. Mas estamos sempre aqui a falar de música, falamos de livros e de outros temas, também são interessantes. Está prometido. Ok. Suzete, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Tudo a correr bem. Um beijinho. Igualmente. Um beijinho. Tudo obrigada. Bom para ti. E obrigado por tirares umas horas do teu descanso para estares aqui na nossa emissão. Obrigado, Suzete. Uma boa noite. Amei. Também gostei muito. Obrigado. Tchau. É verdade. Para fechar, nada melhor que a música que diz Nothing's Gonna Stop Us Now. Oh, yeah! Pois, porque ninguém vai parar esta mulher. Starship, então, a fechar. Um beijinho, obrigado, Sete, mais uma vez. E fechamos então com este Nothing's Gonna Stop Us Now. Nada nos vai parar agora. E eu acredito que ninguém irá parar uma mulher como a Suzete. Fala Barato, o podcast do Nelson Santos.